No Juridiquês com Carlos André desta semana, você vai aprender o verbo implicar. Mas cuidado, não é aquele implicar com alguém, no sentido, por exemplo, você não gosta lá do seu cunhado, da sua cunhada, e você implicou com ele. A preposição com não é esse, não. É um outro verbo, que é o verbo implicar, que tem a ausência da preposição. Acalme-se que eu já explico. E muitas vezes em textos jurídicos, quando eu vou ler algumas peças iniciais, por exemplo, principalmente na área trabalhista, eu percebo muito claramente que muita gente coloca lá o seguinte, observe bem, escreve lá, vou pegar aqui o dispositivo legal para que você possa observar a lei, a CLT, e na CLT nós vamos observar claramente a seguinte lógica, diz assim, constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador, por exemplo, vamos imaginar o mau procedimento. E alguém fala assim, olha, o mau procedimento, o jeito é advogado da empresa, no caso específico, então ele disse assim, o mau procedimento implicou em rescisão do contrato por justa causa. Implicou em rescisão do contrato por justa causa. Será que implicou em? A desídia implicou em o abandono de a insubordinação muito comum, né? Essa NH que está aqui, por exemplo, a insubordinação implicou em justa causa. Bem, vamos a um slide para eu mostrar a você exatamente essa estrutura que está aqui. Será que é implicar, repito, implicar em ou simplesmente implicar sem preposição? Quem vai nos dizer isso é o dicionário Aurélio. O dicionário Aurélio que vai nos mostrar como seria a regência do verbo implicar no sentido que nós colocamos aqui agora, o sentido inclusive do português jurídico, do juridiquês. Bem, quando se fala em implicar, está intimamente ligado ao fato de dar a entender, fazer pressupor, ter como consequência importar. O item 2, mas que ratificado mesmo pelo item 3, está aqui no dicionário Aurélio. Implicar é trazer como consequência, um dos sentidos, que é trazer como consequência, envolver, importar. Portanto, diz o Aurélio, a sucessão da liberdade implica a violência. Veja, a supressão da liberdade implica a violência. A supressão da liberdade implica a violência. Note, implica a violência significa dizer importa, tem como consequência a violência. E não em significa dizer, portanto, que esse verbo implicar é um verbo transitivo direto, significa dizer que ele não possui preposição. Isso posto lá, vou colocar uma frase a você agora, que seria exatamente a seguinte: a insubordinação ou a insubordinação implicará justa causa, rescisão por justa causa. A insubordinação implicará, implica, não interessa o tempo verbal, justa causa. Portanto, nada de implicou em. E claro, nada do em mais a, que seria na, implicou na justa causa. Certamente você já viu isso, já leu isso em muitos lugares, mas absolutamente nem pensar usar o verbo implicar com a preposição em. E você deve estar pensando, mas e aquele verbo implicar com a preposição com? Eu posso implicar com alguém? Não faça isso. Do ponto de vista da urbanidade é muito ruim. Mas se você fizer, vamos verificar como é que a gramática fala sobre isso. Regência, dicionário Aurélio. O que disse o Aurélio a respeito desse verbo implicar? Esse verbo implicar no sentido de ser incompatível, né? Não se harmonizar, né? Uma opinião não implicava com a outra, né? De causar aborrecimento, demonstrar antipatia, mostrar-se impaciente, antipatizar, aí sim implicava com os colegas o tempo todo, implicava com a sogra, implicava com a cunhada, implicava com o cunhado. Esse verbo implicar, esse sim é transitivo indireto, e transitivo indireto quer dizer pede, solicita a preposição. Mas o implicar no sentido de ter como consequência, como você usa no seu dia a dia no mundo jurídico, nem pensar. É sem preposição. Bem, o fim do tempo da aula implica conclusão. Tem como consequência a conclusão da aula. É isso. Este foi o nosso Juridiquês com o Carlos André desta semana. Até a próxima e não se esqueça, inscreva-se no nosso canal, coloque o sininho para que você possa receber notificações e fale às suas colegas e aos seus colegas advogados de todo o Brasil.
Avante!